Irmãos, que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida nesta noite, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé neste momento. A gente está dando início a mais um culto de gratidão a Deus, culto de ceia do Senhor, momento da gente relembrar a sua morte, relembrar o seu sacrifício naquela cruz e também comemorar, a sua vitória sobre a cruz. Ele venceu a morte e vivo está em nossos corações, amém? Aqueles que trouxeram as escrituras sagradas, abram comigo em Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com poder ou em nome de quem vocês fazem isso ou fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por qual foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Então Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, em algumas traduções a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, leva o teu pensamento até o trono de Deus. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história. Não importa o momento da qual você adentrou aqui, o mais importante é que Jesus está aqui. A pedra principal que os construtores rejeitaram, esta pedra veio a ser a pedra angular. E esta rocha se faz presente. Que você possa lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque a Bíblia diz que Deus tem cuidado de vós. Aleluia. Oremos. Pai celeste, Pai de amor, Deus de graça, nós estamos diante da tua presença, diante da tua graça e do teu amor, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia que tivemos, pela escola dominical que tivemos nesta manhã. E nesta noite nós nos encontramos novamente em comunhão, uns com os outros, neste lugar chamado casa de oração. E nós viemos aqui, Pai, para celebrar a vitória conquistada na cruz do Calvário, Senhor. Nós somos gratos a Ti, o nosso coração é grato a Ti, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor nos tirou das trevas e o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Pai Santo, Pai Celeste, Deus de graça, Deus de amor, que o Senhor possa derramar, ó Pai, bênção sobre as nossas vidas nesta noite. Enquanto cultuamos, Pai, enquanto, ó Pai, oramos, enquanto elevamos as nossas vozes em adoração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Senhor, para transformar as nossas vidas, para curar o enfermo, Senhor, para curar a alma do doente, Senhor, para curar, ó Pai, a nossa vida, para mudar a nossa história. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar. E
enquanto seja feito aqui, seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor, digno de adoração, Pai. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Deus veio participar. Tua obra vou cantar.
Graça e paz, amém? Muito bom, né, ver essas crianças cantarem tão bonito. E hoje bastante criança. Glória a Deus. É a alegria da nossa igreja. É o presente e também, com certeza, o futuro da nossa igreja. Que Deus abençoe essas crianças. Deus abençoe os pais. Deus abençoe o Ministério Infantil, todos que estão envolvidos. Deus abençoe muito, muito mesmo. Queridos, nesse momento nós vamos confessar os nossos pecados de forma coletiva juntamente com a igreja. E é o momento que você pode abrir o seu coração. Todos nós temos algo para confessar e também para pedir. Mas que esse pedido, o reino de Deus esteja envolvido, tá? Todos os pedidos que eu faço para Deus, eu envolvo o reino de Deus. Tudo para a glória de Deus. Seja uma cura física, mas para a glória de Deus. Para que nós possamos fazer o melhor para Deus e para o nosso próximo. E eu quero ler com vocês o que está escrito. Alguns versículos apenas da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 5 diz assim: lembre-se, pois de onde você caiu. É Jesus que está dizendo para a igreja de Éfeso. Lembre-se, lembre-se. Sabe, às vezes a gente acha que não caiu, mas está caindo aos poucos. Então lembre-se, pois de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Interessante que a Bíblia nos aconselha a não voltar a lamber o vômito, não voltar às práticas ruins, erradas, maldosas, mas voltar às práticas do primeiro amor, das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Candeeiro, candelabro na Bíblia fala da presença de Deus, fala da igreja. E uma igreja sem a presença de Jesus Cristo não adianta nada. Nós precisamos da presença. E Deus, Ele só está presente onde há santidade. Ele está presente em nosso coração. O pecado corre em nosso DNA, sim, é pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas nós temos consciência de mudança. Temos consciência da sua palavra. E hoje é o dia. E Apocalipse 3, 19 e 21 diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Assim os nossos pais, assim os pais fazem com os filhos. Disciplino aquele que amo. Aquele que amo, portanto, seja o que? Zeloso. Gente, zeloso é buscar a Deus com prudência, com atenção às coisas de Deus. E arrependa-se. Olha o verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o convite que Jesus faz para nós hoje. Agradeça por essa oportunidade. E o 21: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós temos ouvidos, amém? Então ouça, não escute, solte por aqui não, porque é oportunidade de mudança. E todos nós queremos ser prósperos. Todos nós queremos uma vida de paz, de alegria, não queremos? Isso só é possível com Deus. Ele nos dá vida e vida abundância. Mas para isso muitas vezes teremos que quebrar e derrubar o nosso eu. Hoje de manhã nós estamos trabalhando falamos sobre a vida de Jacó. E o quanto Deus lapidou Jacó. O quanto Deus trabalhou no coração de Jacó. E o nome Jacó quer dizer usurpador, enganador. Mas Deus muda para Israel e diz: agora você não vai ser mais enganador, agora você vai ser príncipe. Aleluia. Assim Ele possa também, já fez e está fazendo com cada um de nós. Quem puder, se coloca de joelho nesse momento e vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus.
Senhor nosso Deus, que gostoso sentir o Teu abraço, Pai. Que gostoso estar no calor dessa igreja. Que gostoso estar na unidade de irmandade aqui. Quão gostoso é poder se render aos Teus pés nesse momento, aos pés da cruz, Pai. Hoje é dia de Santa Ceia, Pai. Olhamos para a mesa linda, posta, para que daqui a pouco venhamos a cear. É verdade, Pai. O Teu sangue, o Teu corpo, representado ali através do pão e do vinho. Mas, Pai, o Senhor conhece o nosso coração, conhece o meu coração, conhece o coração de cada um que entrou aqui. E desde já, Pai, aproveitando esse momento, vamos consultar o nosso coração. Vamos reconhecer as nossas falhas, aonde o Senhor já conhece e sabe todas. O Senhor conhece todos os nossos caminhar, por onde nós andar. Mas o Teu sangue e o Teu corpo tem o poder de purificação, de restauração. Sabemos que aqui talvez tem pessoas que não vão participar, não vão comer do pão, não vão beber do sangue. Mas Tu conheces cada coração. E que esse desejo de purificação pelo sangue de Jesus seja tocado através do Espírito Santo de Deus em cada vida, em cada coração que vai participar ou não. Mas a partir do momento que entramos aqui dentro da igreja, ouvimos a Tua palavra através dos louvores da palavra de Deus lida, já há arrependimento. Pois não há como nós ler, ouvir e o nosso coração não se encurvar diante da Tua palavra. Sabemos que o Espírito Santo de Deus toca no coração de todos, e através do poder do sangue nós clamamos: liberta, purifica, perdoa, Pai. Arranca os vícios, Pai. Arranca os vícios ocultos, arranca a boca amarga, arranca o pecado, Pai. Pedimos porque temos a certeza que Tu pode, porque o Senhor pode resgatar, porque o Senhor pode livrar, como livrou no passado, livrou hoje e livrará eternamente. Nos perdoa, Pai. Limpa o nosso coração, limpa a nossa boca, e que o Espírito Santo de Deus traga a paz, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nesse momento, mesmo assentados, eu queria pedir para que você meditasse na letra desse louvor, de olhos fechados, se você sentir no seu coração de fechar os seus olhos, para meditar nessa letra. O nome da canção é Liberta-me de mim. Assim como a oração do presbítero Tiago, liberta. Nós precisamos de libertação, porque é muito difícil, a gente vive constantemente, numa luta diária da nossa carne contra o Espírito. E como o pastor falou, o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. Então que nesse momento ele possa purificar a minha vida, a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, porque não é fácil, é só com a graça. E esse louvor ele vai falar sobre isso. O que seria de mim sem Tua graça, Deus? Então que nesse momento você medite na letra dessa canção e que o Senhor possa tocar a sua vida, amém?
Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. O que seria de nós, Pai, sem tua graça? Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Glórias a ti, Senhor. Quando estamos em tua presença, Pai, nós somos transformados por ti, Senhor. Porque somente o Senhor tem esse poder, Pai. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Peça isso nessa noite, liberta-me de mim. Então liberta-me.
Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. O Espírito, ele vai reinar sobre a carne, amém? Então, nesse momento, continuando em louvor e adoração ao nome do Senhor, queria convidar os irmãos que se colocassem em pé. Nesse momento, nós iremos declarar o quão poderoso é o nosso Deus, né? Quanto Ele tem sido, Ele foi, Ele é e continuará sendo para todo sempre poderoso. Não existe nada nesse mundo que se compare ao tamanho do nosso Deus. Então, se você entrou aqui nessa noite com alguma situação que aos seus olhos é impossível, você fala, não, eu já orei bastante, eu já pedi bastante, parece que ainda não chegou. Nesse momento, Deus fala ao seu coração que Ele tem poder. Ele é poderoso. Mas tudo tem um tempo certo. E Ele necessita, Ele precisa, Ele deseja muito que você peça, que você se coloque na presença dEle e coloque sobre Ele toda a sua fé, toda a sua confiança. Então coloque a sua confiança no Senhor nessa noite. Se entregue a Ele e declare que poderoso é o nosso Deus. Ele faz muito mais que pedimos, muito mais que pensamos. Amém? Nos conduzirá, jamais nos deixará.
vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que Ele merece. Ele é maravilhoso, é poderoso, é santo, Ele é incomparável. Então, Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor venha ser adorado, engrandecido, exaltado, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, porque o Senhor é o único digno, Pai. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és.
dessa tempestade. Teu nome Não duvide. infalível Pode parecer que ele está dormindo, que ele não está se importando, mas ele está com Teu você. trono acima estás. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos poderoso és, grandioso vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos em vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável és. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Obrigado, Jesus, por nunca nos deixar, Senhor. Obrigado porque o Senhor prometeu que o Senhor estaria conosco, Senhor. O Senhor não falou que nós não iríamos passar por tempestades. O Senhor não falou que nós não iríamos passar por dificuldades. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco. E nós sabemos que o Senhor está. Então, obrigado pela tua presença, Senhor. E recebe o nosso louvor, que é para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como é bom chorar na presença de Deus. Como é bom lavar a alma. E é só na presença de Deus para a gente lavar a alma dessa forma, né? É maravilhoso demais. As crianças, vêm à frente, vamos orar por vocês. Nós vamos também estar ouvindo a palavra de Deus aqui. As crianças também. Então, todas as crianças, se tiver criança nos visitando, venha também. Auxiliares, professoras, venham à frente também, queremos orar por vocês. Vamos orar? Mesmo assentados, Pai, colocamos essas crianças nas tuas mãos. As professoras, auxiliares também nas tuas mãos, Pai. Sabemos que essas professoras, auxiliares se prepararam para esse momento, leram a tua palavra, meditaram, oraram, e tudo que eles leram e fizeram na tua presença, agora o Senhor possa usá-las como instrumento nas tuas mãos, Pai.
E que o Espírito Santo possa fazer lembrar tudo para que elas possam passar para essas crianças. E que a semente da fé, desde já, possa estar no coraçãozinho dessas crianças. E nós que aqui vamos ficar também, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração através da Tua palavra. Que caia por terra todo orgulho. Que a Tua palavra venha cair em solo fértil, Pai. E possa produzir 30, 60 e 100%. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as crianças, professoras. Nós estávamos há 2 meses com a série Família Unida em Cristo. E o Espírito Santo tocou no meu coração para que a gente pudesse continuar, mas não falando em si sobre a família, mas com certeza vai respingar, também está envolvido sobre a família, sobre cura emocional. Como a cura emocional é importante. O físico é importante? Lógico que é importante. Mas o emocional é que controla a sua carcaça. Seu corpo sem a alma não é nada. Está morta. E como que nós vamos lidar com o nosso dia a dia? Então, qual a importância da cura emocional? E Deus colocou no meu coração: a dor da alma não vê, mas machuca profundamente. Muitas pessoas estão emocionalmente feridas por traumas, rejeições, abusos, decepções ou perdas e carregam cicatrizes invisíveis que afetam sua fé, afetam seu relacionamento, afetam a sua identidade. Por isso, gente, nós precisamos tratar o nosso emocional. E nós vamos passar um tempo fazendo isso. E vamos usar o quê? A palavra de Deus. Aqui não é um momento coach, não é um momento de autoajuda do ser humano, mas se não for Deus, nada vamos conseguir. Deus se importa com as nossas emoções. Ele se importa. Jesus passou por muitas emoções. Homens e mulheres da Bíblia passaram por muitas emoções. E as nossas emoções precisam também ser curadas. A Bíblia mostra um Deus que cura o coração quebrantado. E quando nós falamos de coração quebrantado, nós estamos tratando as nossas emoções. A Bíblia diz que Ele sara os quebrantados de coração e lhes cura as feridas. Está lá no Salmo 147, verso 3. Sem cura emocional, até a fé pode adoecer. Você pode deixar a fé em Cristo, se você não curar o seu emocional. Emoções mal resolvidas alimentam mágoas, amargura, incredulidade e até afastamento de Deus. Eu tenho uma pregação que eu gosto muito, que Deus me deu, que fala sobre a cura emocional do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, gente, passou por tanta situação. Qualquer dia eu prego aqui de novo. Acho que eu já preguei 35 vezes aqui. Eu repito qualquer dia. É maravilhoso. E toda vez que eu prego, Deus renova a minha força. Porque Paulo passou sim por dificuldade. Você, tempestade num copo d'água. Mas Paulo sabe o que é sofrer. E quando ele termina, uma das últimas frases do apóstolo Paulo, antes de ser decapitado, degolado pelo imperador Nero em Roma, em 68 depois de Cristo, as últimas palavras de Paulo foi: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quarta-feira passada nós falamos de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte por pregar o evangelho. Foi o primeiro mártir, e o primeiro mártir foi um diácono. Um homem cheio do Espírito Santo, mas ele termina a sua vida olhando para o céu, ele termina a sua vida com paz no coração, enquanto as pessoas que estavam apedrejando Estevão, com ódio, ressentimento, rancor, Estevão estava olhando para o céu e sorrindo, e vendo Jesus à direita do Pai. Diz a palavra de Deus que o seu rosto resplandecia como o rosto de um anjo. Só Deus pode fazer.
E as últimas palavras de Estevão, ele diz assim: perdoa, Senhor. Perdoa essas pessoas que estão fazendo isso. Usando as mesmas palavras do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Gente, isso é doideira. Quem está sendo apedrejado quer vingança. Quem está sendo apedrejado injustamente, ele tem ódio no coração. Ele fica revoltado, mas não, ele morre em paz. Perdoando essas pessoas. Então só Deus pode curar o nosso emocional. Só Deus pode quebrantar o nosso coração. A pessoa pode até servir na igreja, mas viver ferida por dentro. Talvez até você seja membro de igreja, talvez você até já fez sua pública profissão de fé, talvez você já seja batizado. Mas talvez há uma ferida aí que precisa ser curada. Talvez uma ferida que nem você entenda. Seu subconsciente está ali tocando o tempo todo. Jesus também veio para curar a alma. O Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os quebrantados de coração, diz lá em Lucas capítulo 4, verso 18. Enfermidade espiritual não é apenas falta de fé. É um estado de desalinhamento interno com Deus causado por fatores como feridas emocionais não tratadas, falta de perdão, perda de propósito. O meu pai sempre dizia que a vida para ele não tinha mais sentido, até que um dia ele colocou uma corda no pescoço e puxou. Mas para a graça de Deus, eu posso acordar todo dia de manhã e dizer que a vida tem sentido. Viver é bom. Sentir a presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades, também é bom. Porque Deus, ele trata diante das feridas. Nas feridas. Deus é o Deus que trata na fornalha. Deus é o Deus que trata você dentro da cova dos leões. Deus é o Deus que trata você em frente ao mar vermelho. Senhor, o que eu faço agora? Esse mar não abre. Vamos ter que voltar? Não. Por quê? Porque vocês pararam? Continue marchando. Continue marchando. Porque Ele é o Deus que abre o mar vermelho. Só Ele. Só Ele. Esquecer o passado, tu não vai. Isso eu garanto. O dia que você esquecer tudo, tu tá doente, tá com amnésia. Tem que fazer tratamento. Tem que tomar mais ômega 3. Mas suportar o passado é possível. Suportar. Tem pessoas que estão na vida cristã de forma automática, sem ter experiência com Deus. Isso cansa. Isso vira religiosidade. Mais uma ceia. Pastor vai citar aquelas mesmas frases de Jesus toda a ceia. Mesmo cântico. Não, cansa. Não queremos mais viver no automático, mas queremos ter uma experiência com Deus. E só tem experiência com Deus quem tem o coração quebrantado, assim como Jacó, como Deus tratou o coração daquele rapaz que estava todo desalinhado com a família, desalinhado com seu irmão, traiu seu irmão, enganou seu pai, saiu fugido, foi enganado pelo seu tio Labão, e mesmo assim Deus teve misericórdia dele. Ele meio que lutou com Deus, e ele grudou em Deus e disse: eu não solto você daqui enquanto você não me abençoar, enquanto você não trocar o meu nome. Como somos enganados por nós mesmos.
como somos enganados pelo nosso próprio coração, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. E essa paz, só Ele pode dar. Só Ele. Muitas doenças físicas têm raízes emocionais e espirituais. Ansiedade, insônia, dores crônicas. Quantas pessoas com dores crônicas, insônia, e às vezes é causado pela emoção. Nem todas as doenças físicas são causadas pelas emoções, mas muitas doenças físicas são causadas pelas emoções. Quantas pessoas já morreram e não foram tratadas? Eu já contei aqui a história de uma mulher que o pastor Vande, o pastor Batista lá do Rio de Janeiro, e ele fala sobre esse testemunho no encontro de casal em Águas de Lindóia, alguns anos atrás. Eu nunca mais esqueci. Já contei uma vez aqui. E ele disse que a dona Maria travou da cintura para baixo. Ficou na cadeira de rodas. Fez todos os exames possíveis, ressonância e todos os exames avançados, nada constava. Nada constava na dona Maria. E ele, como doutor, examinando a dona Maria, principalmente nessa parte emocional, ele descobriu que a dona Maria era divorciada. E ela sofreu um trauma emocional. Porque além de ser divorciada, ela foi traída. O seu esposo cometeu adultério. E essa mulher travou da cintura para baixo, representando a vida e a sexualidade dela. E é interessante que ele conta que quando o seu ex-marido, quando ia tratar algum assunto com ela, essa mulher levantava da cadeira de rodas e conversava com o seu marido de face a face. E quando o ex-marido virava a costa, ela voltava na cadeira de rodas. Psicoterapeuta, emocional, familiar, Dr. Vande e pastor, ele disse que ele não conseguiu tratar a dona Maria, ela veio a falecer de depressão. Um trauma emocional muito grande. E ele sente por essa perda. Dona Maria também precisava abrir o coração. Nós precisamos abrir o coração. A palavra salvação em grego também significa curar. Não só a salvação no céu, mas Deus quer que você viva bem aqui nessa terra. Deus quer que você viva bem. A palavra salvação significa cura. A palavra salvação significa restauração. Deus quer salvar por completo. Deus quer salvar o corpo. Deus quer salvar a alma. Deus quer salvar o espírito. E é por isso que nós nem falamos que Deus salvou tantas almas. Não, Deus salvou pessoas de forma integral. Porque a pessoa, quando ela salva, o seu olho começa a brilhar, ela começa a sorrir, ela consegue abraçar, ela consegue mudar o seu comportamento, o seu jeito de ser. Deus salva tudo. É por completo o nosso ser. Jesus curava pessoas fisicamente, mas também dizia: a tua fé te salvou. Jesus, ele cura o físico, ele fazia parte dele, mas ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Que nós possamos olhar para Jesus nessa noite. Ele pode curar toda a sua mágoa, todas as suas feridas, só Ele pode fazer isso. Não tem outro. Ele tratava o interior, mas Jesus também tratava o exterior das pessoas. Corações doentes produzem vidas travadas.
Corações emocionalmente doentes trava. E não só trava a si mesmo, mas trava as pessoas que estão em sua volta. Certa vez alguém disse para mim: pastor, aquela pessoa passa perto de mim, não me cumprimenta. O que eu fiz para ela? Eu falei: você não fez nada. Mas talvez essa pessoa está travada. Precisa destravar o seu coração, o seu emocional, o seu ser, para que possa viver e curtir a vida da forma como Deus quer, com abundância. Abundância. Um coração curado se torna morada do Espírito e canal de restauração para outras vidas. Queria dar essa introdução. E a partir de agora Deus possa trabalhar no nosso ser. Que Deus possa abrir a nossa mente. Que o nosso eu possa cair por terra. E vou ser rápido, tá? Eu quero fazer a leitura com vocês. Deixe sua Bíblia aberta, conforme eu vou explicando, nós vamos lendo. Em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Verso 17 até o 34, mas nós vamos ler devagar. E aqui Paulo, ele trata uma igreja ferida. E deixa eu falar uma coisa. Em Corinto a igreja era linda. Em Corinto a igreja era rica. Em Corinto a igreja tinha dons espirituais maravilhosos. Em Corinto tinha pregadores. Pregadores a ponto de desprezar Paulo. Esse Paulo é um tagarela, esse Paulo fala demais. Esse Paulo é chato. Não, agora nós temos pregadores mais eloquentes do que Paulo. Nós temos tal de Apolo, temos o próprio Pedro. Uma igreja que estava com os olhos aqui na terra. E Paulo teve dificuldade com essa igreja, porque a igreja tinha tudo. A igreja era completa fisicamente aos olhares humanos, mas uma igreja emocionalmente destruída. E uma igreja emocionalmente destruída pode ter ar-condicionado, pode ter tudo de bom, maravilhoso. Mas a igreja não caminha, a igreja não prega, a igreja não evangeliza, porque ela vai ficar sendo tratada por resto da vida e vai cansar as pessoas em sua volta. Estamos aqui para ser canal de bênção. E para isso precisamos de cura. E essa cura tem que acontecer o mais rápido possível, porque tem muitas pessoas precisando do teu abraço. E muitas vezes nós deixamos de abençoar vidas porque temos um mimimi dentro de nós. E como igreja madura, precisamos acabar com esse mimimi em nome de Jesus. Porque essa igreja em Corinto era cheio de mimimi. E o apóstolo Paulo não aguentava mais. Gente ferida fere, gente curada cura. Não podemos dar aquilo que nós não temos. Todos nós já chegamos à ceia machucados. Quantas vezes? Chegamos à mesa de Cristo machucados por dentro. Alguns por decepções, outros por culpa. Muitos deixam de tomar por vergonha. E muitos até por frieza espiritual. O texto que vamos ler é forte. Toda vez que eu leio esse texto, Deus fala muito forte comigo. Paulo está tratando uma igreja ferida. Uma igreja cheia de orgulho. Uma igreja ferida emocional, espiritual e relacional. Uma igreja que esqueceu o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. E talvez você esteja pensando: pastor, eu também esqueci do verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Já não sei nem por que eu estou aqui mais, mas eu quero dizer a boa notícia: a ceia é o lugar onde Deus restaura, onde Deus cura e onde Deus renova, aleluia. E Ele tem poder para fazer isso. E em primeiro lugar, antes da mesa, Paulo trata as feridas.
Paulo pastoreou, nesse momento estava pastoreando a igreja de Corinto por cartas. E ele não esconde as feridas, ele não esconde o momento que a igreja estava vivendo. Acompanhem comigo o versículo 17 a 22. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Gente, pelo amor de Deus, imagine você vir para a igreja e sair pior. Imagine você se reunir num lugar não para melhor. Todas as vezes que nós nos reunimos é para melhor. Vale a pena ser igreja? Vale a pena quando nós nos reunimos para melhor. Mas aqui Paulo diz que a igreja se reunia para pior. Olha que situação. O verso 18, porque antes de tudo estou informado, Paulo foi informado, que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu conheço vocês. Vocês são duros de lidar. Vocês não são flor que se cheire. Olha o verso 19. E é até necessário que haja partido entre vocês. Meu Deus. Para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Que bom que Jesus pode elogiar IPI de Gramadão. Mas Paulo, apóstolo Paulo, não podia elogiá-lo. Porque é uma igreja que estava dividida. É uma igreja que estava cheia de si. É uma igreja que precisava ser curada emocionalmente. É uma igreja que precisava ser curada emocionalmente. E Paulo está dizendo, há divisões. E antigamente acontecia o amor ágape, era a festa do amor ágape. Então antes de acontecer a ceia, tinha a junta-pratos. Sabe o junta-pratos? Que nós sempre faz? E aí eles juntavam os pratos. E aí enquanto eles ajuntavam os pratos, os ricos ficavam de um lado, os pobres de outro lado, que já vinha com fome da casa. Enquanto os ricos se embriagavam com vinho e comia, outros ficavam sem comer. Tinha panelinhas dentro da igreja. E quando chegava no momento da ceia, as pessoas estavam rotando de cheio, estavam embriagados, enquanto os pobrezinhos lá, tudo com fome, olhando e dizendo, isso não é igreja, cadê a comunhão dessa igreja? As pessoas estão tudo doido. E é interessante que Paulo trata a ferida dessas pessoas. Paulo não tem medo de encará-la. Paulo não tem medo de falar, vocês estão doentes. Vocês precisam de tratamento, fique na casa. Se for para beber e para comer dessa forma, fique na casa. Aí você pergunta, pastor, mas por que hoje é só um pedacinho de pão? É porque tem que ser assim, gente. Nós poderíamos fazer uma festa ágape, como a gente sempre faz. Está previsto aí um almoço aí. Depois da escola dominical, mandioca com carne. Não era para contar, mas eu vou contar. Porque depois disso tem que contar. Brincadeira. É domingo que vem a mandioca com carne? Domingo que vem, dona Vilma. Mas tem que assistir a escola dominical. Gente, como é gostoso viver essa comunhão. Eu já vivi com pessoa soberba, orgulhosa. Sabe, a pessoa achando que... Não. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, vocês não estão sabendo o que está fazendo. Tudo que vocês estão fazendo é muito lindo, a festa ágape, mas a forma como vocês estão fazendo não tem sentido, não tem coerência com o corpo de Cristo. Não há coerência nisso. Paulo denuncia divisões. Paulo denuncia egoísmo. Paulo denuncia desprezo mútuo na igreja. Eles estavam se reunindo para pior e não para melhor. Às vezes o nosso coração está assim. Chegamos diante da mesa do Senhor Jesus
que foi o nosso exemplo de humildade. O nosso Senhor Jesus que salvou tanto rico como pobres. Não tinha cor para Ele, não tinha divisão para o nosso Senhor Jesus. E às vezes nós chegamos aqui com o nosso coração dividido, frio, sobrecarregado. Vem para o culto, mas sai talvez mais pesado. E fazemos às vezes de forma indigna. E o que é tomar ceia indignamente? É isso. É o que está no contexto aqui. Não sabe nem por que está aqui. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não há cura emocional onde há negação de feridas. E Paulo ele vai direto do dedo nas feridas da igreja de Corinto. Imagina uma sala de jantar, coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Você olha na foto e você fala, que sala de jantar aconchegante, bonita, linda. Mas debaixo daquela toalha, debaixo da mesa, cheio de sujeira. Lixo. Mas ninguém enxerga. Só o dono da casa sabe. Às vezes nós somos uma sala de jantar maravilhosa. Debaixo dessa mesa não tem lixo. Mas às vezes há lixo dentro do nosso coração. Mas ninguém enxerga. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus enxerga. Paulo, com uma visão espiritual, Paulo enxergou o lixo naquela igreja. Assim é quando fingimos que tudo está bem. Mas em segundo lugar, Paulo trata as feridas. Mas agora a identidade é restaurada. Nós precisamos descobrir qual é a nossa identidade. E a nossa identidade só vamos nos encontrar em Jesus Cristo. Veja o verso 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão, beberem o cálice, vocês anunciam a minha morte, a morte do Senhor, até que eu venha. Interessante que Paulo, ele trata as feridas, mas agora ele já emenda o motivo e o propósito da ceia do Senhor. E é interessante que ele começa com as palavras de Jesus, que é algo que é muito profundo. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus tinha traidor na mesa. E eu pergunto, quantas vezes nós traímos Jesus? Com o nosso eu, com o nosso egocentrismo. Paulo realmente relembra a instituição da ceia, as palavras de Jesus. E não é sobre nós, é sobre Ele. O pão e o cálice apontam para o Cristo quebrado, sacrificado por nós. A ceia me lembra que eu sou amado. Através dessa mesa eu lembro que eu sou perdoado, sou lembrado por Deus, mesmo quebrado. Eu pertenço a Ele. E Ele é o único que nos quebra por todo. Ele é o oleiro que faz um vaso novo. Deus não é um Deus que conserta remendo. Deus não é um Deus que trabalha com super bond e durepox, não. Deus é um Deus que Ele quebra você inteirinho e faz um vaso novo. Só Ele pode fazer isso. E Ele faz. E assim Ele foi moído na cruz do Calvário por mim e por você. O sangue dele vertido na cruz, o corpo dele sendo arrebentado pelos nossos pecados. Diz em Isaías 53:4, ele levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si. A mesa de Cristo não é um tribunal para acusados, mas é um hospital para feridos. Essa é a importância. Ninguém está aqui para acusar você.
A nossa palavra hoje é, se possível, em nome de Jesus, pela fé em Jesus, deixe o pecado e participe da ceia, mas não deixe de participar da ceia para continuar no pecado. Para que você possa ter essa experiência com Deus. É como um pai que chama o filho para a mesa, mesmo sabendo que ele aprontou. A ceia é esse convite de amor. Senta comigo, mesmo assim. Interessante que Paulo, ele aponta o pecado, mas agora ele mostra também o resultado. Ele mostra a solução para os nossos pecados, que é Jesus Cristo. Judas precisava de cura. A Bíblia diz que Judas era um ladrão. Judas era soberbo, Judas gostava de grana, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele precisava de ajuda, e Jesus em nenhum momento expulsa Judas. Judas, ele sai sozinho, ele sai daquele momento da mesa para correr, para avisar os fariseus, saduceus, para prender Jesus, mas Jesus não expulsa ninguém da mesa. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu com todos, para que todos possam ser curados. Infelizmente Judas teve um fim trágico, mas você tem essa oportunidade hoje, aleluia, de ser curado e restaurado pelo sangue de Cristo. Ele pode fazer isso, aleluia. Aleluia, como a palavra de Deus é tremenda. Como a palavra de Deus é maravilhosa. E agora Paulo, ele sai dessa cena da solução que é Cristo. E ele volta de novo agora para que você possa examinar se você realmente está pronto. Pronto nós nunca estaremos. Mas podemos melhorar. A tua fé te salvou. Aleluia. E olha só os versículos 27 a 31. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que morreram. Essa palavra dormir na Bíblia, que dormem, está frequentemente ligado à morte. Porque se já julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A dona Maria dormiu. Talvez poderia ter uma vida um pouco mais longa, mas ela precisava de cura daquele trauma do divórcio. Muitos estão doentes. E Paulo não está dizendo de castigo não, gente. Não é questão de castigo, é questão que as pessoas não estão procurando Deus. As pessoas estão saindo fora da casinha. E o exame aqui não é condenação. O exame aqui é claro, é reflexão. Olhar para dentro e não para se punir, mas para se entregar, para mudar de vida. Não é para você ficar se punindo o tempo todo, mas para dizer obrigado, Senhor. Eu não posso, mas tu pode. Eu sou errado. Nós acabamos de confessar os nossos pecados, mas Ele é fiel para nos salvar, para restaurar. Ele pode fazer isso. Salmo 139, 23. Eu gosto muito. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Será que você pode fazer essa oração nessa noite? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu não quero tomar sua ceia indignamente, apenas num mecanismo, apenas no automático, porque hoje é domingo, porque é o primeiro domingo do mês. Não, eu quero sentir. Eu não quero que a comida que eu comi na minha casa, a bebida que eu bebi na minha casa seja maior do que esse momento. Eu quero que o meu coração ligado a Ti seja maior do que o meu estômago. Seja maior do que as minhas vontades. Seja maior do que o eu. Muitos evitam se examinar por medo do que vão encontrar. Sabia disso? Tem pessoa que não gosta de parar, não. Tem pessoa que corre. Tem pessoa que fala, aquele pastor lá, ele
para exortar, não vai ser fácil não. Sabe por quê? Porque tem medo. Tem medo de se olhar no espelho, medo de confronto. Infelizmente. Sabe, é quando você vai para um lugar e parece que você vai no escuro, você não sabe o que você vai encontrar lá. E quando você examina o seu ser, no mais íntimo, sabe, mas Deus quer mostrar feridas para curar, mas não para expor você. Ele quer que você tenha vida, e uma vida abundância. A cura começa quando paro de esconder e começo a confessar. É como se fosse uma ferida infeccionada. Parece pequena, mas dói. Só para quando é exposta ao tratamento. E a alma é assim, parece pequena, mas dói. E precisa ser curada. Na lição número 12 do domingo retrasado, que o presbítero Tiago colocou aqui, tem umas frases lá, gente, que eu amei a frase. Só que eu esqueci de passar limpo, até cortei a revista e coloquei aqui. Depois eu volto lá. Podia ter trazido a revista, né? É mesmo. Olha só. Olha essa frase, gente, que linda. Ou podia ter dado uma foto também. Olha só. Conhecermos a nós mesmos normalmente é um desconforto. Sabia disso? Quando você faz um autoexame, conhecer a nós mesmos muitas vezes é um desconforto para nós. Às vezes não é legal, às vezes é legal ir rir, às vezes é legal você se esconder no seu castelo, no seu refúgio, talvez no seu vício. As pessoas se escondem atrás do vício, sabem que precisa mudar. As pessoas se escondem e ela vai procrastinando. Ela está vendo que a vida está indo para o buraco. Ela sabe que precisa se consertar contra Deus, porque ela sabe que o momento que ela se confrontar com os seus prazeres carnais, com aquilo que ele mais gosta, ele sabe que ele vai sofrer. Mas quem vai para a cruz com Cristo há sofrimento, morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Mas com o tempo, a porta estreita começa a ficar larga, porque você vai tendo relacionamento com Cristo. Mas confrontar nós mesmos é desconforto. Gostou de falar mal dos outros. Aí viu fulano, por quê? Porque não é confronto, gente. É gostoso falar que os outros precisam melhorar, que os outros precisam mudar, que os outros é isso aqui, que os outros é isso aqui, porque isso não é confronto, isso aqui está apontando o dedo, e é fácil apontar o dedo. Agora, apontar o dedo para você é confronto. Agora você está confrontando você, não os outros mais. Às vezes fala mal de quem já morreu, fala mal de quem não pode estar aqui, mas agora olhe para a tua vida, aí dói, porque aí é mudança. Eu vou esperar Deus chamar para me batizar. Não, Deus está chamando você faz tempo, mas você não quer enfrentar esse confronto. Porque é desconfortável sair de algo que você gosta, mesmo que esteja te matando. Eu fiquei alguns anos nas drogas, mas um dia eu falei, eu preciso mudar. E quando eu falei que preciso mudar, era numa segunda-feira, para ajudar ainda. Fui numa reunião de oração. Minha avó, meu avô, meu bisavô, a Loide, não sei quem lá. E eu lá na reunião de oração, jovenzinho. Eu falei, Senhor amado, o que eu estou fazendo no meio desse velho aqui? Meu bisavô começava a orar Gênesis, terminava em Apocalipse. E eu falei, eu tenho que mudar. E doeu para mim ficar naquela reunião de oração. Pensa, foi a pior reunião de oração que eu tive na minha vida. Não é possível. Se meus amigos me verem numa reunião de oração de segunda-feira, 9 da manhã, então nem se fale. Só que a reunião de vocês é animada. Lá era meio assim, sabe? Mas Deus ouvia as orações. E Deus ouviu aquele dia. E eu comecei a olhar para os cabecinha branca. Eu falei assim, Senhor, eu quero esse prazer para a minha vida. Eu quero sentir esse prazer, porque agora eu estou me confrontando. Eu estou num lugar onde eu não queria. Eu queria estar fumando maconha essas horas. Eu queria estar com meus amigos. Segunda-feira à noite, numa igreja vazia, sem ninguém, nem fundo musical tinha. Mas eu quero esse prazer para a minha vida. E ali foi um dos maiores confrontos contra a carne, contra o meu ser, contra o vício. E eu comecei a ir para a igreja sem sentir vontade. Eu falei, eu preciso voltar.
mas eu não queria. A minha carne queria para o outro lado, mas eu sei que o lado melhor é Jesus. E hoje Jesus me usa, coloca palavras no meu coração, me dá paz, me dá alegria. Mas foi o pior confronto da minha vida, foi quando eu confrontei Golias, que estava dentro de mim. Como traz desconforto para a nossa vida. Eis porque muita gente vive protegida por uma máscara, para impedir que os outros descubram as verdades desconfortáveis que eles já descobriram em si mesmo. Além de você se proteger, você não quer que ninguém descubra isso, porque você sabe que é desconfortável para você, mas você aguenta porque você gosta. E você sabe que vai ser desconfortável para que outras pessoas também saibam. O que Jacó não encontrou no lar, que era o enganador, ele encontrou numa experiência tremenda com Deus. Eu sou usurpador. Quando ele tem um encontro com aquele homem em Peniel, que é o próprio Deus, ele luta com o próprio Deus até que Deus pudesse abençoar. E aquele homem pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele responde: Jacó, traidor, enganador, usurpador, sou eu mesmo. E naquele momento Deus diz para ele: agora teu nome não é Jacó, teu nome é Israel, aleluia. Agora a tua vida será restaurada. Agora a tua vida será curada. E foi tão curada que ele estava tão com medo, porque isso aqui antecede o encontro com Esaú, seu irmão. E quando Esaú vem com, com mais de 400 homens para pegar Jacó e para descontar sua vingança, e Jacó ora 7 vezes, antes de chegar até Esaú. Parece o Gerson, antes de pregar, e a Jana antes de cantar. 7 vezes, não, Jana? Quando a minha mão esquentar é porque o Espírito Santo saiu, gente. Eu tenho que estar com a mão fria e o coração aquecido. 7 vezes. Mas quando chega até Esaú, houve abraços e beijos. Deus restaura a vida. Porque Deus pergunta qual o seu nome. E você tem que ter coragem de confrontar Deus e dizer: enganador. E aí Deus fala: agora você não é mais. Agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Agora você usa palavras de Paulo: eu não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, aleluia. É Ele que vive em mim. E tem uma outra frase que eu gostei muito. Presta atenção nessa frase, gente. O dilema doloroso. Se eu olhar para mim mesmo, presta atenção que eu tive que ler 4 vezes para entender. Se eu olhar para mim mesmo, não posso tolerar-me. Olha só, se a gente realmente olhar, você já chegou nesse ponto, gente? Eu não estou conseguindo tolerar eu mesmo, a mim mesmo. Eu não estou aguentando, eu não estou me aguentando. Eu preciso mudar, eu não aguento mais. Além de machucar as pessoas, eu preciso mudar. Agora olha só, continua. Se eu não olhar para mim, não posso enfrentar-me. Se eu considerar a mim mesmo, fico atônito. E se eu não considerar a mim mesmo, minha condenação me enganará. Se eu vejo a mim mesmo, o horror é intolerável. E se eu não confessar, a morte é inevitável. Há uma máscara, muitas vezes dentro de nós. E precisa ser removida. Às vezes você dá o grito da liberdade, como eu já disse aqui, que agora você vai ser você. Agora chega de fazer o que papai e mamãe manda, agora tem idade, agora você é eu. Dá o grito de liberdade. E aí daqui a pouco você fala: agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu não quero mais fazer o que os outros querem fazer. E você troca um tirano pelo outro tirano. Mas nós damos o grito da liberdade. Queremos fazer o que o Evangelho pede, o que Jesus manda, o que a palavra de Deus está aqui. Queremos estar dentro da direção e do propósito de Deus. Aleluia.
Não quero ser o que eu quero, porque eu sei que meu coração é enganoso. Mas também não quero ficar imitando o que os homens querem que eu seja, porque eu não estou aqui para obedecer homens. Não no sentido, gente, de hierarquia, nada disso. Eu não vou obedecer mais meu professor, nada disso. Precisamos ser obedientes uns aos outros. Mas eu estou dizendo que muitos vão para a onda de homens. A moda. Agora é moda. Não. Eu obedeço a Jesus. Se a moda é calça apertada, comigo tem que ser um pouco apertado, porque senão fico muito fora da moda, fica uma boca de sino aqui, a boca de sino não vale mais. Mas muito apertado também vai ficar estranho aqui. Não. O Espírito Santo me controla. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa curada, uma pessoa sarada. Uma pessoa que descobre a sua identidade, uma pessoa que está dentro do caminho de Deus, uma pessoa que se confronta. Ele olha e ele diz, não, essa roupa está adequada para que eu possa subir no altar do Senhor. Posso estar na moda, pastor? Pode, mas na moda do Espírito Santo. Quero ser controlada por Espírito Santo. Eu não preciso provar nada a alguém por questão de vestes, por questão disso, não é a homens, mas eu quero estar debaixo do propósito de Deus. Ninguém manda na tua vida, manda se o Espírito Santo manda na tua vida. E se você tem o Espírito Santo, se você é um homem e uma mulher cheia de Deus, você vai aprender a se comportar como Deus quer que você se comporte, porque você tem uma identidade, você tem convicção da tua fé. Caso contrário, vamos ser rebeldes com Deus. E não estamos entendendo nada dessa ceia. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sou controlado por Jesus. É Ele que vive em mim. As coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. Gente, para encerrar, vamos ver o verso 33 a 34. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, ele tinha mais coisa ainda para falar, eu as ordenarei quando for aí. Tem que ser no presencial. Meu Deus do céu, se na carta ele já disse tudo isso, imagine esse homem cara a cara. Aqui eu vejo depois da mesa um novo caminho de comunhão. Ele fala das feridas, ele fala da solução, ele fala do exame, e aqui ele traz o quê? Ele traz um caminho. E esse caminho é para frente, ninguém caminha para trás. É caminho para abençoar vidas. Paulo encerra aqui essa exortação à comunhão e ao cuidado mútuo. A ceia não é só vertical, gente. Não é só Deus. Mas a ceia também é horizontal, é com o próximo. Deus te cura para você restaurar relações também. Deus te cura para você abraçar. Deus te cura para você ajudar. A ceia nos chama ao perdão. A ceia nos chama à reconciliação. A ceia nos chama a ter empatia, assim como Jesus teve empatia conosco. O pastor Juliano pregou aqui domingo passado, ajude alguém, baseado em Neemias. E como que eu vou ajudar alguém? Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Por isso seja curado, em nome de Jesus, porque há muitas pessoas precisando de cura, e talvez a começar dentro da nossa família, aleluia. Cura, que não fica apenas um ato automático, mas que realmente faça sentido para você essa mesa, nesta noite, em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 12, verso 18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ajude todos. A cura emocional não termina no altar, ela se completa no abraço. Um jantar de reconciliação, onde irmãos que não se falam há anos, não se olham mais, mas é possível perdoar, é possível recomeçar, e Deus pode fazer isso. A ceia é mais que um símbolo, é um chamado à cura.
Não é símbolo. Símbolo sim. Ah, pastor, mas é o sangue de Cristo mesmo? Não, não é. É suco de uva. Ah, é pastor? É pastor. É pão? Não, não é pão. É pão de forma. E se perguntar mais, eu vou falar. É pão de forma igual você. Chato, miolo mole e casca dura. Mas a presença de Jesus está aqui. Está presente em nosso ser. E é Ele que trouxe essas palavras para nós. Não fuja do exame. Não evite a comunhão. Não tema a presença. Jesus está na mesa. E Ele quer você inteiro. Mesmo quebrado. Mesmo quebrado, Ele quer você inteiro. Ore antes da ceia com a ênfase em 3 coisas. Entrega pessoal. Assim como Ele se entregou por nós e foi moído por nós. Que você possa dizer nessa noite: Senhor, cura minhas emoções quebradas. Mas também ore para a restauração relacional. Ajuda-me a perdoar quem me feriu. Porque foi isso que Ele fez na cruz do Calvário, assim como Estevão, nós acabamos de dizer. Mas também ore com confiança em Cristo. Mesmo imperfeito, eu recebo o teu amor. Mesmo jogando Coca-Cola na maionese, continua na tua mesa. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Fica em pé. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Logo nós vamos passar para a ceia também. Mas vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos porque a tua mesa não é um lugar de condenação, mas de restauração. E hoje nós entendemos que a ceia não é apenas um ritual, é um encontro contigo. É um encontro com a verdade sobre nós mesmos. É uma cura que só tu pode oferecer e ninguém mais pode oferecer. Perdoa-nos por tantas vezes nos assentarmos aqui com o coração pesado. Perdoa, Senhor, por sentar aqui com o coração dividido. Perdoa, Senhor, por sentar aqui sem muitas vezes entender o valor desse momento. Cura, Senhor, as feridas que muitas vezes escondemos. Cura, Senhor, os nossos traumas. Cura, Senhor, as nossas dores. Cura, Senhor, os ressentimentos, Pai. Ressentimentos que abafamos no silêncio da alma muitas vezes. Restaura em nós. Restaura em nós, Senhor, a alegria. A alegria da tua comunhão. A leveza do perdão. E a força, Pai. A força, Senhor, para recomeçar, Senhor. Que ao sairmos daqui hoje, sejamos pessoas mais parecidas contigo. Ao sair daqui, possamos ser curados, curadas. Possamos ser mais humildes. E possamos ser humanas. Queremos ser mais humanos, Pai. Que o pão que vamos comer nos lembre do teu corpo quebrado por nós. Que o cálice que vamos tomar nos lembre também do teu sangue que nos limpa, que nos renova, dessa nova aliança, Pai. Que voltarmos às nossas casas, possamos levar essa cura também aos outros que não puderam estar aqui, Senhor. E a nossa oração é em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar um pedacinho. Quero chamar aqui os presbíteros que estarão nos auxiliando nesse momento da ceia. Recebi o teu amor por mim.
diante dessas palavras, os elementos da ceia já estão consagrados. Então você que irá participar da ceia, que você possa permanecer em pé. E se você que está nos visitando e está em plena comunhão com Deus, com a Santa Trindade, com a sua igreja, com a sua família, você é convidado a participar conosco. Na verdade, todos são convidados, mas que esse exame também possa ser feito nesse momento, e que você possa, em nome de Jesus, se você já é batizado, feito sua profissão de fé, já se decidiu, possa participar conosco. Os presbíteros e presbíteras estarão distribuindo, vocês segura, tá? Para que nós possamos participar juntos como de costume. Enquanto eles estarão distribuindo, nós estaremos louvando a Deus. Quando olhei os teus olhos, Jesus, percebi o teu amor por mim. Floresceu em meu coração o jardim mais perfeito que eu vi. Que amor é esse? Se entregastes por mim, por amor a mim. Grandes coisas o Senhor fez por mim. Não existe, nunca existirá a maior prova de amor. Tão grande prova de amor. Meu Jesus conquistou na cruz. Com essa humilde canção, eu te dou o meu coração. Em teu nome andarei, por cima das águas, nos altos montes voarei. Eu estou em ti, Senhor, eis-me aqui, a poder na adoração. Tu és minha canção. Te amo, como eu espero o momento de olhar tua face e dizer: te amo, como eu espero o momento de olhar tua face e dizer: te amo, como eu espero o momento de olhar tua face e dizer. Todos pegaram? Ninguém foi omitido na distribuição? Se alguém foi omitido, pode erguer uma das mãos. Não? Amém. A mesa está tão linda hoje, né, gente? Olha que bonito, tá vendo? Com essa comunhão não é só na vertical, mas na horizontal. Agradecer a Cidinha, a Claudete,
né, as demais que ajudaram, se mais alguém. Olha que lindo, tudo maravilhoso. Muito lindo, tá de parabéns. Repetindo as palavras do nosso Senhor Jesus, e naquela noite que ele foi traído, tendo pegado, tomado o pão, ele ergueu aos céus, porque ele não fazia nada sem a ordem do Pai, sem agradecer o Pai. E traga ensinamento na mesa também. Gratidão. Mesmo sabendo que tinha traidores com ele. E ele deu graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. E semelhante modo Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Mas também tudo isso é para a remissão dos teus pecados. Fomos justificados através do seu sacrifício. Mas toda vez que comer o pão e beber o cálice, anuncia a morte de Jesus até que ele venha. Ou seja, continue pregando o amor, continue pregando o evangelho. Amém? Em comunhão, pode comer o pão e beber o cálice. Pai, momento maravilhoso, Senhor. Momento maravilhoso que Tu nos concedes, ó Pai. Quando olhamos para nós, nada temos, Senhor. Nada somos. Mas o Senhor nos chama, nos atrai com Teu amor, com a Tua graça, a participarmos dessa mesa, Senhor. Desse momento maravilhoso, Senhor, em que fomos alcançados pelo Teu amor, transformados pelo Teu amor, por essa maravilhosa graça, Senhor Deus. A Tua igreja, Senhor Deus, prostrada aos Teus pés nesta noite, nesse momento, Te louva, Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor, quando sem mérito, Senhor, quando nada tínhamos, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, esse amor nos alcançou, e hoje transformados, ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pelo sangue precioso, cada gota preciosa do sangue do Teu amado Filho, que nos traz para uma nova vida, Senhor. Participantes dessa aliança que somos, ó Deus, Te glorificamos, ó Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja, Senhor Deus. Por esse momento de refrigério, Senhor Deus. Por esse momento que a Tua paz nos invade, Senhor Deus. Ó Deus querido, enche o nosso ser. Que o Teu Espírito transborde em nós, Senhor Deus. E que a Tua igreja saia nesse momento, Senhor Deus. Pai querido, uma igreja forte, ó Deus. Uma igreja que propague o Teu evangelho. Que amanhã, nos nossos desafios, Senhor, na nossa nova semana que se inicia, Senhor, a Sua igreja caminha avante, Senhor Deus, revestida, Senhor Deus, na ação do Teu bendito e santo Espírito, Senhor Deus, cheios desse azeite, dessa unção, Senhor, que transborde em nossas vidas, Senhor Deus. Glorificamos o Teu nome, ó Pai, por esse momento precioso em que o Senhor nos tirou dessa mesa, Senhor, e nos concede esse privilégio, ó Pai, de aqui estarmos. Louvado seja, bendito seja o Teu santo nome. Amém e amém. Ainda em pé, pode sentar, Deus abençoe. Grandes coisas o Senhor fez por mim. Não existe, nunca existirá a maior prova de amor. Tão grande prova de amor. Meu Jesus conquistou na cruz. Com Ele
altos montes voarei. Eu estou em ti, Senhor, eis-me aqui, a poder na adoração. Tu és minha canção. Minha canção. Tu és minha canção. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar então pelos aniversariantes, vamos agradecer a Deus. Nós temos uma lista também de pedidos de oração, estaremos orando lá, tá? Pai, nós agradecemos por esse momento, agradecemos por tudo que foi dito aqui, e que possamos sair daqui forte, entusiasmado, Pai, para que nós possamos esperar uns aos outros, não só no momento da ceia, mas lá fora também, que possamos esperar o próximo, Pai. Que assim seja, que o Senhor coloque pessoas para que a Tua igreja possa cuidar, orar, abraçar, para que pessoas sejam restauradas, Pai. Nos dá uma semana abençoada, e colocamos, Senhor, a vida dos aniversariantes nas Tuas mãos. Agradecemos, Senhor, por essa jovem linda que está aqui, pela vida do João, agradecemos por mais um ano de vida, agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, agradecemos porque o Senhor é o Deus que sonda, mas também é o Deus que está presente o tempo todo, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado, Senhor, pela vida da família do seu Rubens, o Rubinho, que desde já estamos orando também por essa família maravilhosa, Pai, que tem trabalhado tanto para o Teu reino, Pai. E colocamos agora os enfermos, os pedidos de oração, nossa irmã Alice, Niceia, Helena, Esther Molinari, famílias enlutadas, Mirela, também a irmã do Jonatas, que está em tratamento de câncer, Pai. A Lucinei, família, Brenda, por cura, Walter Souto, também por cura, Reinaldo e família, por cura, Nicolas vai fazer uma cirurgia, e Vitalino também está internado. Ó, Pai, que a Tua mão de poder se estenda sobre essas vidas, Pai, que estão precisando, e que o Senhor possa curar, possa restaurar para a Tua glória, para o Teu reino, Pai. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe, o amor de Deus os envolva sempre, o Espírito Santo os guarde, e que vocês possam ir e crescer na fé, na esperança e no amor de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.